E aí, terceiro ano, como é que tá? Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá, vamos dar seguimento à nossa aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre o fenômeno sociológico de cultura, né? Entender o que é cultura, o estudo, a antropologia, que é uma ciência social que estuda a cultura, a opinião de alguns cientistas, estudiosos sobre cultura, os tipos, de que se referem à cultura e a importância que a cultura tem. Primeiro, como característica que identifica um povo, como identifica um grupo. Segundo, como característica, como possibilidade de se sentir fazendo parte, é a cultura que faz mais do que até a convivência, digamos assim, a proximidade, é a cultura que faz com que você se sinta fazendo parte de um grupo social. Por quê? Porque compartilham de princípios, de comportamentos culturais semelhantes. Beleza? Então, é isso que nós vamos ler hoje aqui. Ela é pequenininha também, o capítulo vai ser uma aula bem tranquila, tá? Vou abrir o slide aqui para nós continuarmos. Beleza. Então, vamos lá. Fenômeno sociológico, cultura. Significado de cultura, beleza? Então, a antropologia estuda o coletivo de aprendizado, significa que designamos por cultura. O que é cultura? É toda característica comportamental, material, que identifica um povo. Hábitos, costumes, crenças, alimentação, danças, manifestação folclórica, tudo isso se enquadra na cultura, como também comportamentos cotidianos, lendas, histórias, como é que eu dizer? Tudo que identifica um povo, que é passado de uma geração para outra. Importante destacar isso. Para ser cultura, é importante que seja passada de uma geração para outra, para criar o hábito, para criar o comportamento cultural que vai sendo repassado. Alguns comportamentos se mantêm exatamente como eram quando surgiram, quando foram criados, inventados, e outros foram se transformando e outros até foram extintos naturalmente, pela sociedade, entendendo que eles não são mais relevantes naquele momento, ou até mesmo foram suprimidos pela sociedade, por algum problema, por alguma como é que eu vou dizer, alguma situação, eventualmente, No caso, por exemplo, a gente pode citar a questão dos portugueses aqui no Brasil, que suprimiram a comportamentos culturais dos indígenas, dos escravos. Então, tudo isso, são referências à cultura. Aquilo que que identifica um povo, a língua, os comportamentos, as ações, os mitos, as histórias, a alimentação, as comidas típicas, enfim, tudo que identifica um povo faz com que as pessoas que pertencem àquela cultura se sintam ligadas aos demais por conta disso, beleza? O que é a cultura? Podemos compreender cultura por um apanhado de conteúdos e significados que contribuem para a formação do ser humano, sua melhoria e seu refinamento. Posso até, assim, me arriscar a dizer que talvez a característica mais importante, depois da racionalidade, que diferencia os seres humanos dos outros animais, é a cultura, certo? A cultura, ela traz um histórico da formação do ser humano, dos comportamentos do ser humano, da formação da sociedade. Ela vai mudando de acordo com o passar do tempo, com a necessidade de adequação. Alguns processos novos vão surgindo, outros, como eu falei, vão sendo extintos, vão sendo deixados de lado, mas tudo que identifica um povo, que faz com que eles se sintam fazendo parte de um grupo, identificado com aquilo é reconhecido por eles, eles entendem o que é aquilo, não necessariamente precisa ser uma cultura que eu pratique. Então, por exemplo, uma dança típica do Rio Grande do Sul, Eu sei que é uma dança típica do Rio Grande do Sul, posso me aprofundar mais, saber o significado dela, mas eu identifico aquilo. Eu sei que eu posso estar em qualquer lugar do mundo e eu vejo aquilo, eu vou lembrar do quê? Eu vou lembrar de uma dança típica do Rio Grande do Sul, vou lembrar do Brasil, vai me ligar de alguma forma àquele povo. Vai me ligar de alguma forma àquela manifestação cultural. Então, isso é cultura, é o que identifica um povo. Nós temos a sorte de viver no Brasil, que é um país multicultural, certo? Então, nós temos vários, nós não conseguimos, eu não consigo assim, identificar um comportamento cultural que seja
igual em toda a parte do Brasil. Então, isso aqui é coisa de brasileiro. Eu não consigo. Particularmente, eu não consigo. Se você conseguir, depois me manda alguma informação sobre isso. Beleza? E aí, assim, aí agora eu vou começar a falar de alguns conceitos da cultura. Tá? Endoculturação seria o que humanizaria os indivíduos por meio dos processos de aprendizagem e convívio social através da assimilação. O que é essa assimilação? Os processos culturais, eles vão sendo passados para você durante a socialização, certo? Eles vêm de fora para dentro. Então, você entra em um grupo social, quando você nasce, por exemplo, e à medida que você vai se socializando, conhecendo as pessoas, convivendo com as pessoas, na verdade, aos poucos aquele grupo vai te orientando, te conduzindo, te encaixando, te socializando dentro dos processos culturais que eles consideram que sejam o mais importante, os que identifiquem você como membro daquele grupo e os que vão ser entendidos como importantes e necessários pela sociedade, certo? E aí, durante um tempo, esses processos eles são estranhos para você. Depois eles começam a ser mais comuns. E aí, quando você percebe, eles já estão fazendo parte do seu dia a dia, que é o que nós chamamos de interiorização. Então, você interioriza aquilo. Aí ele passa a ser coisa cotidiana, coisa normal. Você já meio que faz o piloto automático. Isso é o quê? É a assimilação. É quando você se depara com comportamentos culturais e eles passam, por convivência, por interação, eles passam a fazer parte da sua cultura, dos seus comportamentos culturais. Você assimila esses comportamentos. Beleza? Tipos de cultura. Cultura material e imaterial. Isso é bem simples. Cultura material é tudo aquilo que eu posso ver, pegar, tocar, cheirar, provar. Tudo aquilo que é fruto da cultura de um povo que é visível, que é concreto. Eu posso ver, pegar. Então, por exemplo, um artesanato. Eu posso estar no Ceará e comprar um artesanato e trago para cá. Isso é cultura material, certo? Está materializado. É concreto, eu posso ver, eu posso pegar, certo? Alimento, por exemplo, Maria Isabel. Uma Maria Isabel aqui para nós é cultura material, certo? Por quê? Porque eu posso provar, eu sei o que eu vejo, eu identifico aquilo quando eu vejo. Então, tudo que eu posso ver, pegar, tocar é cultura material. Pode ser algo produzido, como artesanato, Maria Isabel, por exemplo, como pode ser, por exemplo, produzido assim, mais facilmente, como uma igreja, como pode ser, deixa eu ver, um prédio, né? Uma construção clássica. Tudo isso são elementos de cultura material, certo? Que é materializado, que é concreto. E a cultura imaterial é tudo aquilo referente à cultura que é abstrato. Então, por exemplo, que eu não posso ver, que eu não posso pegar. Né? Então, por exemplo, uma poesia. Eu posso ter a folha com a poesia, mas a poesia em si, ela é imaterial. Eu não posso pegar. A dança, eu vejo uma pessoa dançando, mas eu não posso pegar um passo de dança, por exemplo, do frevo, e levar para mim. Eu vou pegar esse passo de frevo e vou enquadrar ele aqui. Não dá para fazer. Por quê? Porque é imaterial. Os sentimentos, você não pode ver e pegar, você não pode tocar, mas você aproveita, você usufrui daquilo. Então, isso é cultura imaterial, é tudo aquilo que representa a cultura, mas de forma abstrata. E cultura material é tudo aquilo que representa a cultura, mas de forma concreta. Beleza? O Teiro. Eduardo Teiro é um dos maiores nomes dessa área, né? Antropólogo, defende que a cultura consiste num complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano como membro da sociedade. Ou seja, da mesma forma que você é um ser racional, você é um ser social e você é um ser cultural. Lembre que eu falei agora há pouco da questão da endoculturação, da assimilação e da interiorização. Quando você nasce, quando você começa a ser socializado dentro de um grupo social, tudo que o grupo vai te passar, você vai assimilando, certo? Ele vai te formando, na verdade, não assimilando. Ele vai te formando. Então, desde comportamentos, regras, posição, atitude, tudo isso que você faz vai estar ligado ao tipo de
socialização que você tem. E se isso faz com que você faça parte de um grupo social, é considerado cultura, segundo o termo. O Foster, né, é um pouco mais enfático, mas vai seguir a mesma linha. Entende que a cultura como um comportamento aprendido ou a forma comum e aprendida da vida, compartilhada pelos membros da sociedade. O que vocês têm que levar em consideração é importante? O compartilhamento. A cultura sendo utilizada para identificar um grupo e sendo compartilhada. Foi aquilo que eu falei para vocês no início. Para ser cultura, tem que ser compartilhada. Se eu crio uma dança, uma música, alguma coisa assim, né, e eu não compartilho, eu não divido com as outras pessoas, não vai ter essa interação. Né? As pessoas não vão usufruir dela. Consequentemente, as pessoas também não vão passar para frente. Certo? De mais perspectiva da cultura. A cultura também pode ser compreendida como um comportamento aprendido, que eu acabei de falar para vocês. Né? A cultura também pode ser considerada um mecanismo de controle. É importante, porque quando a gente vê o Taylor há pouco, ele fala inclusive a moral, os princípios, o comportamento, serve também como um controle social. Então, você pode ou não fazer isso, é correto você fazer isso, é moral, é imoral você fazer aquilo. Então, isso vai criando hábitos, costumes, comportamentos que enquadram o indivíduo dentro daquele grupo social. A cultura também pode ser considerada um mecanismo de controle. Isso ocorre quando se utiliza dessas crenças, hábitos, costumes para se exercer controle sobre as pessoas. Trata do controle exercido por meio da tradição que se perpetua ao longo dos anos. Certo? Então, é utilizada também a cultura de uma forma de controle social. Talvez a gente não perceba, né? Quando você vai sendo socializado, quando você vai socializar alguém, você não perceba isso, mas na verdade você está criando uma forma de controle social. Tá? Para encerrar, né? Mais conceitos sobre a cultura, traços culturais, complexo cultural e área cultural. Traços culturais consistem nas menores partes que juntas formam um complexo cultural e vão dar segmento a isso. Ou seja, numa festa junina, o que não pode faltar? E aí você vai imaginando aí o que não pode faltar. Então, se você estiver em qualquer lugar e você vê determinadas coisas, elas te remetem a comportamentos culturais. Então, eu vejo uma roupa quadriculada, eu vejo um chapéu de palha, eu vejo uma roupa de couro, né? E já vai me levar a entender que aquilo representa uma cultura. Então, isso é o que nós chamamos de traço cultural. São as pequenas partes que juntas formam um complexo cultural. Consequentemente, o complexo cultural consiste na combinação dos traços em torno da atividade básica. Ou seja, para que se transforme em um complexo cultural, para que seja conhecido como um complexo cultural, é necessário que vários traços culturais estejam envolvidos. Então, por exemplo, quando você vai numa festa junina, você espera ver roupas tradicionais, comidas tradicionais, a música tradicional, a dança tradicional. Então, isso junto forma uma festa junina. Então, a festa junina é um complexo cultural, por quê? Porque ela é a junção de vários traços culturais. Tanto que se você vai em algum lugar e percebe que não tem determinada coisa, você sempre fala, poxa, era uma festa junina, mas não tinha ninguém com a roupa característica, com a roupa tradicional. E aí quebra um pouco essa questão. Você identifica que ali tem vários traços culturais, mas não tem aqueles que você considera que sejam básicos ou necessários. Mesmo assim, não deixa de ser um complexo cultural. Certo? E a última, área cultural, consiste na região em que predomina determinados complexos culturais, formando um espaço geográfico. Então, por exemplo, no Nordeste é uma área cultural, certo? Por quê? Porque naquele ambiente predomina, né, certos complexos culturais. Vou dar um exemplo também de área cultural, para não ficar assim muito grande. O CTG daqui de Balsas é uma área cultural, certo? É um local em que existem vários complexos culturais, ou seja, várias manifestações culturais referentes a uma região específica do Brasil, a uma cultura específica do Brasil, que é a cultura gaúcha. Então, traços culturais são as menores partes, complexo cultural é a junção dos traços culturais, e a área cultural é o local, é a região onde esses complexos culturais acontecem com mais frequência. Beleza, pessoal? Então, foi isso, tá? Falei que era rapidinho, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem com alguma dúvida, me chamem lá no grupo, estou à disposição de vocês, tá bom? Abraço, fiquem com Deus.